Nós hoje vamos começar já com o texto bíblico. Hoje é um pouquinho diferente, porque eu gosto de ficar em um texto, explorar aquele texto. Hoje a gente vai dar uma passeada em alguns outros textos. Abram comigo Filipenses 4, de 8 a 9. Mas fiquem no capítulo 4 mesmo. Vai estar aí projetado, mas eu quero que vocês deixem o aplicativo aberto para a gente conversar algumas coisas. E o texto fala assim, 4, 8, 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, estamos na carta aos Filipenses. Apóstolo Paulo escreve a carta. Na verdade, um tempo antes, ele vai a Filipe, na Macedônia, planta a igreja em sua segunda viagem missionária. Só para vocês terem aí um pouco do panorama, o que está acontecendo nesse texto. Depois faz algumas visitas, como ele fazia de forma costumeira. Ele plantava a igreja, ia lá ver se os irmãos estavam firmes na fé, como é que as coisas estavam caminhando com os irmãos. E ele tinha o desejo de voltar, porém foi preso em Roma e manda essa carta aos Filipenses. Vários são os objetivos da carta, mas eu quero citar apenas 3 objetivos. O primeiro deles é encorajar os irmãos de Filipos a continuar caminhando no meio de toda provação, no meio de toda tribulação. Lembra que a igreja era perseguida. Nós estamos aqui num país totalmente livre para o evangelho, mas a igreja era perseguida. E Paulo diz assim, olha, continuem caminhando alegres. Tenham alegria em meio às provações. Esse foi o primeiro objetivo. O segundo, ele clamou à igreja que permanecessem em unidade. Se você for no começo do capítulo 4, dá uma olhadinha aí, você vai ver o nome de 2 mulheres, Evódia e Sintique. Elas estavam brigando e acabando com a harmonia da igreja de Filipos. Eu imagino que deve ter sido uma briga muito séria, porque ficou impresso nas páginas da Bíblia e até hoje a gente sabe. Você imagina você ter uma briga com alguma irmã da igreja e ficar impresso nas páginas da Bíblia. E aí Paulo clama, que dá um jeito aí de unir essas 2 irmãs para que a igreja continue em harmonia. E o terceiro objetivo é alertar aos irmãos de Filipos da existência de falsos mestres. Em quase todas as cartas você vai ver Paulo alertando sobre isso. Então, ele ia, plantava a igreja, deixava os irmãos firmes na fé, muitas vezes enviava alguém para ajudar os irmãos, mas sempre entravam falsos mestres no meio do povo, tentando desvirtuar aqueles irmãos do caminho verdadeiro, do caminho correto. Se você olhar um pouquinho antes do nosso versículo 8 e 9, no versículo 6 e 7, Paulo está falando como combater a ansiedade. Falamos sobre esse versículo no culto passado, e ele fala que o combate à ansiedade é através de orações, através de súplica e através de ações de graça. E aí nós começamos a entrar no próprio versículo 8 e 9. No versículo 8 e 9, você vai ver Paulo descrevendo 2 listas. A primeira lista está conectada ao verbo pensar. E a segunda lista está conectada ao verbo agir. Vocês devem ter visto aí. Então, isso nos indica que nós temos uma clara confirmação de que aquilo que o homem pensa, tanto quanto ele pensa, ele é. Isso, Paulo deixa os 2 verbos ligados. Então, ele dá uma lista, fala assim, olha, isso, você deve pensar. Se você pensa dessa forma, o próximo verbo é agir. Você deve agir. Então, há uma clara confirmação dessa conexão entre os 2 verbos. Então, você vai perceber em muitas passagens da Bíblia, existem tópicos como pensar, pensamento, entendimento.
sobre que você tem que ter uma mente de Cristo, porque a depender de como você pensa, vai definir como vai ser a sua caminhada cristã. Então, da forma como você pensa, você tem que tomar as suas decisões, você tem que agir, e isso precisa ser coerente com a caminhada cristã. É disso que estamos falando. E aí você vai ver o próprio Paulo, em outras passagens bíblicas, falando a mesma coisa. Vamos ler Romanos 12, 2. Não está aí, você só presta atenção. Permanece aí no capítulo 4 da Carta aos Filipenses. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele fala: se você recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não pode mais se conformar com o padrão desse mundo. Você precisa transformar a sua mente. Você não pode ser conformado com esse padrão. Ou seja, se você, na sua mente, adultera, você, a partir do Evangelho, você precisa ser fiel. Se você, na sua mente, no seu pensamento, você comete homicídio, você queria que aquela pessoa morresse, aquela pessoa que te fez mal, que te fez alguma raiva, morresse, você tem que pensar, mudar a sua mente, transformar a sua mente e saber que o nosso evangelho, o evangelho de Cristo, é o evangelho de vida e não o evangelho de morte. Se você xinga as pessoas no seu pensamento, você tem que entender, transformar a sua mente e saber que esse evangelho que nós dizemos que cremos, esse evangelho que foi proclamado a nós através das boas novas de Cristo, ele é um evangelho que estimula você a falar palavras de edificação. Então, se você adultera, seja fiel. Se você comete homicídio, você tem que trazer vida à pessoa. E se você xinga, você tem que começar a falar palavras de bênção. Tem, inclusive, um versículo que fala... A gente viu nos estudos do Growth Group um dia desse, falar em cânticos, sim, hinos, salmos. Né? Aí todo mundo fica... Falar com o irmão, né? Bom dia! Né? E a gente viu que as palavras eram palavras de edificação que deveriam ser ditas. Mais um versículo está em Colossenses 3, 1, 2. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, Paulo escreve aos Colossenses e fala assim: olha, agora que vocês estão em Cristo, vocês têm que aumentar o nível do pensamento de vocês. Interessante, porque muitas pessoas acreditam que as pessoas da igreja, elas têm a mente limitada. Não é isso? E o que é que Paulo diz? Paulo diz, não, se você está em Cristo, você tem que expandir a sua mente. Você não tem que ficar... As coisas limitadas são as coisas terrenas. Jesus nos chama para sentar ao lado dele, lá nas regiões celestiais, e isso nos faz ter uma mente alta, um nível alto de pensamento, e não um nível limitado de pensamento. Resumindo, esses dois versículos que eu acabei de ler, escritos todos dois pelo apóstolo Paulo, ele nos diz que não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Que padrão é esse? Que padrão é esse? É o padrão de quem não tem a mente de Cristo. Quem não tem a mente de Cristo tem as seguintes características que eu quero mostrar para vocês. Romanos 1, 28 diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam.
Então, a primeira característica de uma pessoa que não tem a mente de Cristo é ter uma mente reprovável. Eles acham que sabem mais do que Deus. E, por isso, eles desprezam o conhecimento de Deus. A primeira característica é uma mente reprovável. Segunda característica, eles possuem uma mente cega. Olha o que diz o 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, eles ouvem o Evangelho, eles leem o Evangelho, mas eles são cegos. Eles não conseguem ter um entendimento. Por quê? Porque uma mente sem Cristo é uma mente cega, é uma mente blindada. Então, é uma mente que está suscetível a outro senhor, ao senhor desse mundo, que é Satanás. Então, é uma mente que é influenciada por Satanás. A terceira característica é que é uma mente fútil. Efésios 4:17 diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios. Gentios, as pessoas que não acreditam em Deus, que vivem na futilidade de seus pensamentos. Então, as pessoas que não têm a mente de Cristo, elas têm a mente fútil. Elas buscam por coisas fúteis. Por quê? Porque elas são alimentadas por influências que são fúteis. Então, aquilo que ela vê, aquilo que ela busca, aquilo que ela assiste, aquilo que ela vê na internet, o tipo de música, o tipo de comportamento, tudo isso é fútil. Por quê? Porque ela tem uma mente sem Cristo. A quarta característica é uma mente ignorante. Olha o que diz Efésios 4:18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados de Deus. Eles não conseguem distinguir aquilo que é certo daquilo que é errado, aquilo que agrada a Deus daquilo que não agrada a Deus, aquilo que vai prejudicá-lo e aquilo que não vai prejudicar, porque ele tem uma mente ignorante. E a última característica, ele tem uma mente não ensinável. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, para quem não tem o Espírito de Deus, quem não tem a mente de Cristo, ela não consegue discernir, ela não consegue entender, ela não consegue saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E aí você deve estar se perguntando, mas Thaisa, a mente, quem criou, não foi Deus? Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus nos fez em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Então, como é que essa mente não consegue trabalhar como ela deveria trabalhar? Isso daí é fruto da queda. Quando o homem cai, lá, Gênesis 1 e 2, no Jardim do Éden, também cai o padrão de pensamento dele. E, consequentemente, cai o padrão de comportamento. A nossa mente, ela se tornou tão corrompida que a palavra de Deus diz que Deus abomina a fofoca. Deus abomina. Os novos estudos da neurociência comprovam que o ser humano, as áreas de prazer são despertadas quando ele ouve uma fofoca. É claro que não acontece aqui.
Isso é em outro lugar. Olha como a nossa mente é corrompida. Quais são as notícias que mais dão ibope? 99% do noticiário é de notícias ruins, porque as pessoas querem ver coisas ruins acontecer. Então, essa é a mente corrompida, essa é a mente do homem caído. E aí, esse não foi o plano de Deus. Deus insiste em nos buscar, Ele insiste em fazer a sua obra completa. Deus nos criou nas 3 dimensões para que todo o nosso ser o adorasse. E aí, o que é que Ele faz? Ele começa a nos expor a verdade dele. E aí, todas as vezes que o homem tem acesso à verdade de Deus, o Espírito Santo de Deus começa a revelar essa verdade sobre o pecado, sobre Deus, sobre Ele mesmo, sobre o próximo, sobre Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre o nosso futuro. Todas essas verdades vão sendo reveladas, mas não por entendimento humano. Porque nós não perdemos essa capacidade, mas pelo Espírito Santo de Deus. E aí tudo isso, toda essa verdade, quando ela é revelada na sua vida, é que vem o arrependimento. E aí você aceita Cristo. Quando você aceita Cristo, quando você chama Cristo para ser o Senhor da sua vida, as coisas começam a mudar. A Bíblia diz que quando aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo. Nós não recebemos um novo cérebro, mas nós recebemos uma nova capacidade. Nós recebemos a capacidade divina de raciocínio. Por quê? Porque dentro de nós vem morar o Espírito Santo de Deus. E aí você tem a capacidade humana, corrompida, mas você tem a capacidade divina. E aí você começa a pensar de forma diferente. E isso é um processo progressivo, gradual na sua vida. E vai depender muito também de você. Por quê? Porque ele é um processo que não é estático. Assim que você se converte, aí você muda a mente, você começa a passar a pensar como Cristo. Não, isso é um processo totalmente dinâmico. Eu não sei se vocês sabem dessa informação, mas por dia, presta atenção nesse dado, por dia, cada pessoa tem em pensamento 70 mil pensamentos. Por dia, cada pessoa tem 70 mil pensamentos. Eles devem ter feito uma média aí, né? Mulher, homem, os do pensamento acelerado. Eles devem ter feito essa média. Isso, por ano, é o equivalente a 25,5 milhões de pensamentos. Uau, como é que a gente vai administrar todo esse pensamento que vem na nossa mente? E a maioria desses pensamentos não são pensamentos como está descrito aí em Filipenses 4, 8, 9. Não são pensamentos puros, não são pensamentos honestos, não são pensamentos de paz, não são pensamentos de bondade para com o outro, não são excelentes. Nós, na verdade, a maioria dos nossos pensamentos são pensamentos de rejeição, são pensamentos de raiva, são pensamentos de discriminação, abandono. E aí fica fácil de você entender, é só você analisar o seu dia, como é que funciona a nossa mente. Não precisa nem ser um neurocientista. Analisa aí a sua mente agora. Você tem um dia maravilhoso. Se você é empresário, você fecha a venda. Se você tem escolinha, tem daycare, você faz assim umas 10 matrículas num dia. Você fica feliz. Quem é corretor de imóvel vende uma casa. E aí você faz bons negócios. Os que são estudantes tiram boas notas.
E aí você chega em casa, seu esposo, sua esposa, ou seus filhos, ou seus pais, fazem aquela comida que você mais gosta, e aí o seu dia tem tudo para fechar perfeito. E aí acontece alguma coisa. Tem uma pedra no meio do seu caminho. E aí essa pedra, alguma resposta que alguém te deu e você não gostou, alguma mensagem que você viu no celular, alguma pessoa, você soube que falou de você, e aí vem uma emoção negativa, porque a emoção a gente não controla, vem uma emoção negativa, com isso vem um pensamento ruim, um pensamento destrutivo, que acaba com o seu dia. Você já prestou atenção nisso? Que tudo dá certo no seu dia. Basta uma coisa para você chegar no fim do dia e dizer assim, meu dia foi horrível. Eu acho que acontece isso com todo mundo. Por quê? Porque a gente fixa no ponto que é ruim. A nossa mente tem essa capacidade de fixar no ponto que é ruim, que trouxe uma emoção negativa. E aí você vai agir igual um cavalo. Mas calma. É a Bíblia quem está dizendo, não sou eu, não. Tá? Vamos olhar aqui, Salmo 32, versículo 9. Não vai estar aí, não, tá bom? Mas eu vou ler aqui. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Salmo 73, 22. As meninas já estão anotando. Salmo 73, 22. O salmista admite assim, ó, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Então, são os processos mentais, sem gerenciamento. 70 mil pensamentos é muita coisa para administrar, né? 70 mil pensamentos. Você ali tentando administrar. E a gente sabe que a nossa mente é quem dá o comando para a gente agir ou para a gente reagir. Então, Paulo ele sabia de tudo isso. Ele sabia da importância do pensamento. E aí ele começa a fazer essa lista para os filipenses. E ele começa dizendo assim, olha, tudo que é verdadeiro, verdadeiro é aquilo que não é enganoso ou ilusório. Tudo que é honesto, que é digno de santidade, tudo que é justo. Justo é você dar o que é devido àquela pessoa. Tudo que é puro, puro descreve aquilo que é moralmente incontaminado. Descreve aquilo que foi tão limpo, que é adequado para ser levado à presença de Deus. Tudo que é amável, amável é o contrário de vingança e castigo, que causam amargura e medo nos outros. Coisas amáveis, bondade, simpatia, paciência. Então, são pessoas cativantes, cuja presença inspira sentimentos de amor. Tudo que é de boa fama, dignas de Deus ouvir, de Deus saber dos seus pensamentos. Se houver alguma coisa excelente, se houver alguma coisa digna de elogio, é nisso que nós devemos pensar. Se você verificar essas palavras, elas são praticamente sinônimas. Por quê? Porque tudo que é verdadeiro é honesto. Tudo que é honesto é justo. Tudo que é justo é puro. Tudo que é puro é amável. Tudo que é amável é de boa fama. Tudo que é de boa fama é excelente. E tudo que é excelente é digno de elogio. Então, vamos fazer um teste. Tem algumas informações que dizem que nós somos aquilo que nós comemos. Vocês já ouviram isso, né? Mas, na verdade, nós somos aquilo que nós pensamos. Nós somos o que nós pensamos.
Aí você vai colocar o seu nome na frente. Eu vou fazer o primeiro, o meu nome. Mas aí cada um vai fazer o seu nome, tá certo? Você vai colocar assim e ver se dá certo. A Thaís é verdadeira. Thaís é honesta. Thaís é justa. Thaís é pura. Thaís é amável. Ela é de boa fama. Thaís é excelente. E ela é digna de elogio. Será que combina? Ou a gente, logo no primeiro, Thaís é verdadeira. Pam. Façam esse teste. Coloca o nome de vocês na frente. E você vai ver o quão longe nós estamos do padrão de Cristo. E aí você pode me perguntar agora, mas, então, o que é que eu devo, então, fazer? Como é que eu posso assumir o controle dos meus pensamentos e pensar com a mente de Cristo? Nós já vimos que existem 70 mil pensamentos por dia. Esses 70 mil pensamentos, eles são resultado de memórias, experiências, de aprendizagem, de novas informações. Tem uma pesquisa que foi feita há 10 anos atrás. 10 anos é muita coisa para a tecnologia. 10 anos atrás, 2011, por uma universidade no sul da Califórnia, que fala que nós recebemos, cada pessoa, cada um de nós, recebemos o equivalente a 174 jornais de informação por dia. Você imagina esses jovens. Isso há 10 anos atrás. Nós sabemos que a tecnologia avançou muito, com vários aplicativos. Hoje em dia, você faz qualquer coisa, você aprende qualquer coisa na internet. E aí a gente tem uma gama de informação. A gente é bombardeado com tudo que vem de fora, tudo que a gente já tem. A gente já tem guardado e a gente continua recebendo informação. E aí a sua mente tem que receber essa informação, codificar, memorizar, recordar, raciocinar e tomar decisão. Tudo isso a sua mente faz numa fração de meio segundo. Então, como é que a gente faz para a gente conseguir organizar todo esse pensamento, toda essa quantidade de informação, gerenciar, agradar a Deus e ter a mente de Cristo? A primeira coisa dela é: livre-se da mentira. É a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que colocar alguma coisa para fora. E essa coisa para fora que você vai colocar é a mentira. 2 Coríntios 10, 4, 5 diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas estão aonde? Na mente. Aquele pensamento cauterizado que você tem. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo, algemado, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Romanos 8, 5, 7 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, nós temos duas informações aqui que convergem entre si. Então, você tem que se livrar das mentiras. Essas mentiras provêm de onde? Elas provêm
do mundo, da sua experiência antes de Cristo e da influência satânica. Então, Satanás, ele é visto e ele é dito na Bíblia como pai da mentira, como príncipe desse mundo. Esse mundo jaz no maligno e ele influencia a sua mente com mentiras. Então, você precisa se livrar dessas mentiras para você conseguir alcançar a mente de Cristo. A segunda coisa que você tem que fazer é: saiu mentira, sobrou espaço, agora você vai encher de verdade. Você vai encher de verdade. João 17 diz assim: a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. É nela que nós devemos meditar. É dela que nós devemos se alimentar. Talvez você precise dar um tempo nas séries do Netflix, nos filmes, no Big Brother. Não sei nem se acabou. Já acabou? Não, ainda não. Não? As meninas sabem, vocês sabem. Ficou tudo olhando assim. Talvez você precise dar um tempo nas redes sociais para começar a se alimentar daquilo que é correto. Então, se alimente da verdade. E aí você tem uma reciclagem. Porque você joga para fora o lixo que provém de uma mentira. E você coloca para dentro, se alimenta daquilo que provém de Deus. Isso é o que Paulo falou lá no comecinho, que eu citei no comecinho, Romanos 12, 2, a renovação da sua mente. Então, você começa a se livrar de mentiras e começa a se alimentar de verdades. Lá no livro de Tiago, fala que o homem de mente dúbia é um homem instável em todos os seus caminhos. O que é uma mente dúbia? É uma mente que uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra coisa. Aí, nessa hora aqui que pensou desse jeito, age desse jeito. Mas aí, depois, naquela outra hora que ele já está mais calmo, ele já pensa de outro jeito. Isso é a mente dúbia. Então, uma pessoa dúbia é uma pessoa instável, emocionalmente, espiritualmente. Ela não só é instável, como ela desestabiliza todo mundo que está ao redor. Todo mundo que convive com a pessoa fica desestabilizado. E somente para você combater essa mente dúbia é se você se livrar das mentiras, você não aceitar mais as mentiras que Satanás está colocando na sua mente e você começar a se encher da verdade, começar a se encher da palavra de Deus. E aí eu falei que tinha uma primeira lista, que era a lista das características do pensamento, e tem uma segunda lista, que Paulo fala aí no finzinho. Ele diz assim, ó: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, ponham em prática. Ou seja, você recebe a verdade e aí você vai praticar essa verdade. Então, 2 verbos. Primeiro você pensa e depois você age. Se você pensar ruim, você age ruim. Se você pensa no bem ou bom, você age no caminho correto. Tiago 1, 22, 25 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que é a verdade, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu,
mas praticando será feliz naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer. E aí ele finaliza com uma promessa, dizendo que o Deus da paz vai estar com a pessoa que pensa dessa forma e age dessa forma. O Deus da paz não vai te livrar de emoções negativas, não vai te livrar de tribulações, de provações, não todas, ele livra de algumas. Mas, antes de trabalhar na situação, o grande interesse de Deus é trabalhar em nós. É trabalhar dentro de nós. Quantos problemas em sua vida começaram com um pensamento? Quantos pecados foram cometidos começando apenas com um pensamento? Quanto desperdício de energia foram criados por conta de um pensamento? Durante o dia você tem aquele pensamento tão ruim que causa um desgaste tão grande que, ao invés de você estar produzindo, fazendo outra coisa, a sua mente fica trabalhando naquilo durante todo o dia. Quantos relacionamentos foram rompidos e foram quebrados por causa de um pensamento que gerou uma ação equivocada, uma ação exacerbada? Quantos relacionamentos foram quebrados? Então, Paulo, finalizando, nos ensina muitas lições nesse texto. Primeiro, ele ensina que a nossa alegria e a nossa paz, ela não depende das circunstâncias. A nossa alegria e a nossa paz dependem aqui do nosso interior, de como a gente está administrando todos os pensamentos. A segunda coisa que ele ensina é que a nossa mente ela foi completamente corrompida pelo pecado. E a terceira é que nós precisamos de Cristo. Não dá para ter pensamento puro, pensamento honesto, de boa fama, sem termos o Espírito de Deus. Se você tem lutado contra pensamentos maus, pensamentos de raiva, de ódio, de vingança, de depressão, qualquer que seja o pensamento ruim que tem gerado em você emoções e ações das quais você não gostaria de ter feito, o que você continua fazendo, nós vamos orar para que o Senhor quebre todas as fortalezas, todos os sofismas da sua mente. Vamos ficar em pé? Paizinho, nós te agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra é viva, eficaz. Ela penetra em lugares os quais não conseguimos alcançar, Deus. Eu te peço, Deus, que se tem alguém aqui que tem sofrido com pensamentos que não são verdade, com pensamentos que não são puros, não são honestos, eu te peço, Deus, que o Senhor possa quebrar todas as correntes, todas as cadeias que tem algemado e tem impedido que esse irmão ande em liberdade, a liberdade que Cristo conquistou na cruz para nós. Espírito Santo de Deus, trabalha em nossas vidas. Nós queremos ter paz contigo. A tua palavra garante que, se pensarmos da forma correta, vamos agir da forma correta e nós teremos paz.
andaremos em paz com Deus. Nós teremos paz com nossos familiares, teremos paz com nossos colegas de trabalho, com nossa família, com nossos irmãos em Cristo. Nós teremos paz com os vizinhos. Deus, Tu nos chamaste para ter uma vida abundante. Tu nos chamaste para viver em lugares altos. Nós não queremos, Deus, ter a nossa mente cativa. E nós queremos ter a nossa mente liberta. Para pensar em tudo que o Senhor sonhou para nós. E para ser tudo que o Senhor sonhou. Pai, nós te damos graças por esse dia. Te damos graças por essa palavra. Te damos graças pela Tua presença. A Tua presença é real. A Tua presença transforma as vidas. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, que essa palavra entre no nosso coração, entre na nossa mente. E a partir de hoje, seja um novo começo para as nossas vidas. Nós não queremos mais errar como temos errado. Nós queremos andar em novidade de vida. Espírito Santo de Deus, nós cremos na Tua presença. Nós cremos no Seu trabalhar. Nós cremos que o Senhor revela a nós toda a verdade. E o Senhor também nos lembra de toda a verdade. Eu te peço, Deus, que cada flecha do inimigo, de Satanás, que foi lançado sobre a nossa mente, seja quebrado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, destrói toda fortaleza, tudo aquilo que nós construímos em nossa mente, acreditamos que é verdade, mas que não passa de uma lama de Satanás. Te pedimos, Jesus, que os nossos pensamentos sejam cativos e obedientes a Ti. Nós queremos ser vistos por Ti, pelas pessoas. Como a palavra de Deus diz, nós somos uma carta viva do Evangelho. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam a imagem de Cristo em nós. Mas para isso nós precisamos de ajuda. Nós precisamos do Teu Espírito. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Desperta esse sono que há em nós, essa preguiça e essa falta de vontade de ler a Tua palavra. Silencia a nossa mente para que nós possamos estar inteiros na Tua presença. Cada vez que nós abrirmos a Bíblia, cada vez que nós separarmos o tempo para estar contigo, silencia o que estiver ao nosso redor, para que a gente possa aproveitar da Tua presença. Nós te amamos, Deus. Te amamos, Espírito Santo de Deus. E pedimos a Tua ajuda e a Tua direção. No nome poderoso de Jesus, nós te oramos, te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e começou a fazer hoje em nossa vida. Amém.